Uma excelente noite para você. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que, humanamente falando, ela não teria condições de vencer e ser feliz. Uma pessoa diagnosticada com autismo, com todas as suas dificuldades, limitações, mas isso não foi obstáculo para Deus. Talvez você é uma pessoa que nos acompanha nesse momento e também tenha enfrentado algum caso parecido. Esse testemunho é a maior prova que o tempo de milagres não acabou e o que Deus quer fazer na sua vida está próximo de acontecer. Acompanhe essa história maravilhosa e nós voltaremos falando mais sobre essa caminhada rumo ao Monte Sião. Ser mãe já exige muito. Ser uma mãe autista, criando 3 filhos autistas, é um desafio que poucos conseguem imaginar. Eu fui uma criança um tanto quanto difícil e peculiar. Até da minha mãe teve bastante dificuldade assim, de lidar comigo, porque eu era muito nervosa, às vezes até ao ponto de agredir, machucar minhas irmãs, né? E eu acabava, não tinha o controle. Quando eu via, eu já tinha certas situações assim. Então, eu me sentia uma criança incompreendida. Essa época era uma época que não se falava muito de autista, né? Então, era tida como aquela criança mal educada, que não obedecia, que não sabia o que fazer, como agir. E com isso eu fui crescendo, ali com uns 14 anos, eu vivia assim, de uma forma, não tinha parcimônia das coisas, do que podia e não fazia. Eu vivia realmente o que estava no momento, assim, né? Foi onde era muito difícil, assim, conviver comigo, né? E aí eu conheci meu esposo com 16 anos, né? Na praia, de novo, essa questão da impulsividade e do autismo, onde a gente se conheceu em dezembro e aí a gente se casou um mês depois. Quando a gente tomou essa decisão, aí o pai dela, né, ele conversou comigo, falou, tem certeza que é isso que você quer mesmo? E aí ele, conhecendo mais a filha, né, ele falou, porque ela é nervosa, né? Aí eu falei, não, mas como a gente estava muito apaixonado, eu falei, não, eu dou jeito. Mas não sabia qual que era o grau de dificuldade, né? Imagina 2 pessoas que não se conheciam, do nada morar juntas. Eu era nada fácil. E o meu marido, hoje, né, é bem calmo. E eu fazia da vida dele, misericórdia, eu fazia da vida dele um inferno, assim. Ela arrumava briga por pouca coisa. E como eu já era mais calmo, eu deixava ela esquentar sozinho. Ele era muito calmo. Aí eu, vai, fala alguma coisa. E ele, tranquilo, sereno, ele vai dar tudo certo. Aí veio o nascimento do primeiro filho, o Gustavo, né? E o Gustavo, ele foi uma criança, ele nasceu com bastante problemas de saúde, assim, a gente teve bastante dificuldade. E aí veio o segundo filho, depois de 1 ano e 11 meses do Gustavo, né? E aí a dificuldade multiplicou. E o Lucas, ele sempre demonstrou, desde bem recém-nascido, que ele era uma criança diferente, assim. Ele girava muito no próprio corpo, ele andava muito na ponta dos pés, ele não olhava no olho, ele não mostrava interesse pelas pessoas, ele brincava de costas, ele não queria interagir, né? E aí o Lucas teve o diagnóstico. E o Lucas era nível 2 de suporte, na época. Ele era uma criança muito autolesiva, ele se machucava, ele me machucava. Essa era eu, deitada no chão do shopping para acalmar ele, deitada, aqui a gente estava na clínica, onde ele teve uma crise muito forte, que ele saiu correndo, se batendo. Com 15 dias que eu peguei o diagnóstico dele, descobri a minha 3ª gravidez. E aí eu tinha que lidar com um autista mais velho, o Lucas, que era muito difícil na época, e ali começou minha luta. E aí a Maria Gabriela, quando ela tinha 9 meses, a gente já sabia que ela era autista. Ela batia muita cabeça no chão, ela enfileirava muitas coisas e a ponta do pé.
teve uma parte, assim, de tudo que aconteceu, que foi um dia que os 3 tiveram uma crise juntos. Eu acudi o que estava quase se matando, se batendo, peguei no colo, abracei, botei outra aqui na minha perna e nesse dia eu gritei o nome de Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô sozinha, não tem ninguém aqui para segurar os meus filhos, para acudir, eu tendo que lidar com o meu autismo, os meus filhos em crise, aquele barulho, o meu sensorial gritando, eu com uma aqui que estava batendo a cabeça, a bebê na época no chão chorando, o outro também querendo fugir. Com 4 pessoas atípicas dentro de casa, eu fiquei em choque, né? E aí um dia eu notava assim, eu morava num prédio e eu notava que sempre tinha uma obreira muito simpática, sorridente. E aí eu interfonei para ela, eu sabia que ela morava no 1, porque eu já tinha visto, eu sou muito detalhista. E aí eu falei, tem como a senhora vir aqui fazer uma oração com a gente, né? Aí ela, agora eu não tenho como ir porque eu tô indo pra igreja, quer ir comigo? Aí eu, tô aqui brigando mesmo, né? Eu vou lá. E aquele dia foi diferente. Foi tudo o que aconteceu na minha casa, foi o que o pastor falou naquele dia. Foi como se Deus me abraçasse, Ele me compreendesse e Ele entendesse de todas as minhas necessidades. Eu me apeguei tão forte naquela palavra daquele pastor naquele dia, que Deus me entendia e que Ele ia mudar a minha vida, que eu mergulhei de cabeça. As pessoas podiam me falar o que fosse, era a palavra de Deus que ia me sustentar a partir daquele momento. Então, Deus colocou pessoas no meu caminho, que me ajudou, que cuidou de mim. Aí eu comecei a pesquisar, ler artigos, né? E eu descobri que tinha uma esposa de um bispo da igreja, que ela tinha um filho autista, né? E aí eu comecei a ler o livro dela, né? E onde me ajudou bastante com essas questões do Gabi, né? Porque a gente começa a se espelhar nas mães. A gente que é mãe atípica, a gente vira um time ali. Então, onde uma pode ajudar a outra, a gente vai se ajudando. E a dona Josi mostrou exatamente isso, como ela usou a fé com inteligência para poder ajudar o filho dela, né? Então foi o que eu comecei a fazer, ensinando eles o caminho correto, disciplinando quando tem que disciplinar, porque toda criança precisa da disciplina. Eu fui começando a ser um pouco menos teimosa. Ela continuava a mesma Juliana, mas ela estava diferente, né? Ela me ouvia mais, aceitava mais as minhas sugestões, né? Mas eu entendia que ainda faltava alguma coisa ainda ali para me ajudar a lidar com esse meu gênio difícil, porque eu não queria ser daquele jeito, ninguém quer. Aí quando o pastor começou a falar, Espírito Santo vai vir aqui e tal, na minha cabeça de autista, a gente é muito literal. Eu falei, vai vir alguém aqui, né? E aí eu comecei a aprender, aí eu comecei a ler na palavra, né? Eu comecei a buscar livros que me ajudassem, porque eu aprendo muito lendo. Então, quando eu vi o pastor falando do Espírito Santo, eu estava acreditando no que ele estava falando para mim, eu estava conferindo na Bíblia as promessas de Deus, do Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo. Se não acontecesse aquilo na minha vida, quer dizer que aquilo ali era tudo uma mentira. A gente que é autista tem muito isso, de você falar algo pra gente, a pessoa vai ter que cumprir, porque de certa forma aquilo ali é uma quebra de confiança. Se o que tá falando que Deus não mente, tá na palavra de Deus, e eu mostrava assim os versículos pra Deus, se isso aqui é verdade, isso aqui vai ter que se cumprir na minha vida, e eu ficava assim revoltada. Então eu comecei a entender, primeiramente, que o Espírito Santo, ele não é uma emoção que eu vou sentir ali vou chorar. Não, o Espírito Santo, ele é uma certeza. E quando eu entendi que ele era uma certeza, que ele ia entrar dentro de mim e eu ia ter certeza absoluta, eu comecei a buscar essa certeza. Então eu falei assim, meu Deus, olha lá, o pastor tá lá no altar, ele disse que vai ter uma certeza dentro de mim e que eu vou ser cheia por um Espírito, que eu vou ter os problemas, eu vou saber lidar com tudo. E eu fazia essas provas assim com Deus, tipo, o pastor falava, eu via na Bíblia e eu ia lá e eu cumpria aquilo ali que ele tá falando. E aí veio a Fogueira Santa, né, de Israel,
assim, me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu falei para Deus que eu estava deixando ali as minhas vontades, o meu jeito difícil, a minha rigidez. Eu até nem falei muito, assim, sabe? Porque eu fiquei tão entregue naquele momento que a minha única vontade, assim, era descer dali, porque eu sabia que quando eu descesse dali eu ia descer transformada, porque eu fui tomada de uma força inexplicável, assim. Quando você recebe o Espírito Santo, aquele turbilhão de sentimentos dentro de você, é como se o Espírito Santo fizesse assim. E aí você tem uma paz. É como se você, por dentro de você, ficasse um silêncio. Porque a gente é muito agitado, a gente vive na correria, o autista ele é muito intenso. E aí vem Deus assim dentro de você e fala, ah, filha, eu tô aqui. É algo assim indescritível. Continuo tendo os meus momentos difíceis, meus dias difíceis, mas com o Espírito Santo dentro de mim, as coisas se resolvem. Fiquei questionando por Deus, por que eu era autista, por que eu era daquele jeito, por que os meus filhos são autistas, mas eu comecei a entender que eu poderia usar o meu autismo para poder ajudar outras pessoas, né? Foi onde eu procurei a EBI, né? Eu comecei a querer ser educadora porque eu via o carinho que elas tratavam os meus filhos. Quando me passaram que a Juliana queria ser educadora, a princípio eu tive uma certa resistência, porém ela perseverou pedindo, sempre vindo, buscando, falando, olha, eu quero tanto ajudar. E ela mostrou através do espírito dela que realmente ela era uma pessoa de Deus e podia contribuir conosco na EBI. As mães costumam falar para mim que elas tiveram uma espécie de luto quando descobriram o autismo dos filhos, né? Mas eu falo assim, eu chorei aquele primeiro dia. Eu tive o primeiro dia, depois eu fui para a luta. Nós recebemos uma criança autista, que ela já chegou em crise desde lá da entrada, e nós percebemos o cansaço da mãe, nós percebemos o quanto aquela mãe precisava buscar, e nós recebemos e falamos, não mãe, vai para a reunião que nós vamos controlar. Mas nós não estávamos conseguindo, já tinha feito de tudo e a criança não se acalmava. E a Juliana veio trazer os filhos dela para a EBI, e eu falei, Ju, a gente está com uma criança, você pode ajudar? Quando ela entrou na sala, eu vi o próprio Deus, porque não deu questão de minutos, foi questão de eu fechar a porta, quando eu vi ela já tinha acalmado aquela criança, eu vi Deus nela, na tranquilidade nela, e o quanto Deus pode usá-la nesse trabalho com as crianças e com as famílias também. Hoje eu cuido aqui das crianças atípicas, né, quando eu faço a minha escala, no Templo de Salomão. Eu amo fazer parte da IBI, né? E hoje, sem ela me ajuda, eu acho que ela me ajuda muito mais do que eu ajudo ela. Os meus filhos, eles são as bênçãos, né? Eles são crianças educadas, obedientes, são carinhosos, são os amores da vida da mamãe. Vem cá. Deus é muito importante, porque Ele mora no nosso coração. Se a gente não gostasse da EBI, a gente não ia conseguir fazer nada. Para mim, Deus e Jesus é muito importante para minha vida. Meus pais, minha mãe, meu avô, todo mundo é muito importante para mim. E seus irmãos, hein? Vocês também. E é exatamente por esse motivo que você tem que encontrar forças para lutar e vencer. Diante de você existem obstáculos, barreiras, desafios, mas nada disso vai impedir o agir de Deus na sua vida. Veja que quando uma pessoa crê, independente das suas condições, ela vence. Agora, tome a sua decisão, é claro. Nós temos convidado, chamado as pessoas a participarem, a fazer parte, a visitar uma de nossas reuniões,
você pode nos procurar aqui. Nesta quarta-feira, nós vamos estar realizando mais uma reunião, mais um estudo. Será a quarta-feira do toque das trombetas. E quando nós tocarmos a trombeta, avisarmos, alertarmos com respeito ao que está por vir, o mal que está por vir, eu creio que você estará prevenido, eu creio que você estará preparado, blindado, revestido de toda a armadura de Deus para vencer. Não importa a sua religião, não importa se você está afastado, se você é um católico, é um espírita. A Universal é a casa de todos os povos e você é o nosso convidado para estar em todos os horários que aparecem no seu vídeo, 7h30 da manhã, 10, meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas no cair da tarde, como também, especialmente, às 19h30. Nós vamos acompanhar agora um intervalo que fala sobre essa quarta-feira e voltaremos mostrando mais histórias de pessoas que venceram. To those deadly back-to-back earthquakes in northern Venezuela. Já passa de 3.000 o número de mortos confirmados. Essa foi uma das principais notícias dos últimos dias. De tantas outras, deveria ser a mais importante. Enquanto os olhos do mundo se voltam aos campos de futebol, o que aconteceu na Venezuela e o que tem acontecido em vários lugares no mundo aponta para outros campos, os campos da ceifa. A cada notícia, o som das trombetas que anunciam que está cada vez mais próxima a volta de Jesus. Você está preparado? Nesta quarta-feira, a terceira noite da trombeta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Eu quero falar para você uma notícia maravilhosa. A nossa catedral, acompanha aí em tela cheia as imagens, ela está a todo vapor e ainda esse ano, aqui no calçadão da 15, em frente à Praça 9 de Dezembro, nós vamos ter a mais nova Igreja Universal do Reino de Deus, onde você e a sua família poderão fazer parte dessa história. Nós comemoramos recentemente, praticamente aí há uma semana, nós entramos no ano do Jubileu de Ouro. E esse Jubileu de Ouro é o melhor ano da nossa fé e você também pode fazer parte dessa história. Aqueles que já vivem a fé e fazem parte dessa família universal também fazem parte dessa história e você é o nosso convidado especial para estar conosco nessa quarta-feira nesse estudo, como também participando de alguma reunião. Eu queria que você conhecesse a história de uma pessoa agora que foi vítima de uma notícia falsa. Ela que foi muito prejudicada, ela que perdeu tempo, teve danos. Porque quando você é enganado, isso traz consequências para a sua vida. Não é verdade? Porque você acaba depositando tempo, esforços, você investe em algo que acaba não lhe trazendo resultados. Acompanhe a história dessa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa, mas graças a Deus ela conheceu a verdade e a verdade a libertou. Meu nome é Lucinira Pimentel, tenho 47 anos, sou formada em farmácia e bioquímica. E por muitos anos eu fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. E na faculdade, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal. Muito mal. Entre os alunos, entre os professores.
E assim, eu não gostava da Igreja Universal, nunca gostei da Igreja Universal. Eu ouvia falar sobre o Bispo Macedo, e assim, quando eu ouvia a voz dele na rádio ou na televisão, eu tinha ranço da voz dele. Eu não gostava, não suportava escutar a voz do Bispo Macedo. Teve até uma imagem que eu me lembro, que quando fizeram reunião num estádio enorme lá, e todos saíram com uma sacola nas costas. E aquilo para mim foi, nossa, impugnante, porque o que eu vi aquilo? Né? A mídia falando, a televisão falando que era eles levando dinheiro do povo. Coitado do povo, tudo pobre, dando dinheiro para esse bispo, né? Então eu fiquei revoltada com isso, né? E nunca gostei mesmo, e a partir daquele dia comecei a odiar mais ainda a Igreja Universal. Tinha familiar meu que falava mal da igreja e aquilo acabava entrando dentro de mim, que era tudo ladrão, tudo enganador, né? Os pastores todos enganavam a gente. Então isso sempre eu ouvi falar. Pode ir qualquer outra igreja, mas na Igreja Universal eu não vou pisar. Eu, nessa época, eu vivia um mundo de balada, de drogas, bebidas, eu gostava disso, né? Fiquei um bom tempo nisso. Estava fazendo a faculdade, ia embora para casa dormir e eu me sentia triste, sozinha. E na verdade eu não estava sozinha, eu tinha minha família, eu tinha meus pais, né? Tinha uma vida estável, mas a tristeza vinha, né? Aquela ansiedade, aquele medo de morrer, que eu tinha medo de morrer. Eu sabia que faltava algo, mas eu não sabia o que era ainda. E por muito tempo, né, eu fiquei usando maconha, usei bastante tempo. E esse vazio permanecia ali dentro de mim. Então foi 15 anos perdido da minha vida, onde eu me encontrava nessa situação. Bem em frente à faculdade, ficava cheio de barzinhos, onde a gente saía já ficava no barzinho, né? E ali próximo do local ficavam algumas pessoas evangelizando. E tinha um obreiro ali evangelizando. E ele veio ao meu encontro, né? Eu estava vindo para casa, ele veio ao meu encontro e me abordou com um jornal. E me convidou para ir para a igreja, só que eu não fui. E eu precisava de algo, porque naquele instante eu estava precisando de um milagre na minha vida. Porque eu estava no último ano da faculdade, eu precisava fazer uma prova e eu tinha que passar nessa prova. E eu não iria passar, eu não ia conseguir passar. E eu falei, eu vou na igreja. Fui escondida no outro dia, porque a gente tinha vergonha de ir, né? E a igreja pertinho da faculdade. Fui escondidinha, entrei lá na igreja e quando cheguei fui bem recebida, muito bem recebida. E logo de início eu já comecei a pedir para Deus, né? Porque a gente chega e já começa a pedir as coisas para Deus. E eu pedi, meu Deus, eu preciso passar nessa prova, senão eu não vou concluir, né? Eu estava no último ano da faculdade. E eu pedi, no outro dia eu fui, fiz a prova e Deus me atendeu. Naquele mesmo ano eu concluí o meu curso e comecei a trabalhar. E a partir daí, desse momento que eu comecei a ir na igreja, né? No primeiro pedido Deus já me atendeu. Aí eu falei, opa, então agora eu vou ficar aqui para ver o que acontece. Eu comecei a aprender a palavra, né? Aprendi sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e sempre obedecendo e foi onde que eu aprendi a usar a minha fé. Eu quis saber o que é o Espírito Santo, né? E comecei a buscar. E eu lembro até hoje, foi numa vigília de sexta-feira, né? Onde o Espírito Santo veio ao meu encontro e eu tive aquela certeza e todo aquele vazio, toda aquela tristeza, aquela ansiedade que eu tinha sumiu. Foi como se tivesse arrancado de dentro de mim todos aqueles 15 anos perdidos da minha vida. E a partir dali eu me tornei uma nova mulher, uma nova Lucinira. E o Espírito Santo me completou e sem ele eu não sou nada, nada mesmo. A Lucinira hoje é uma pessoa que tem paz, né? Alegre, feliz. Eu quero viver muito, eu não penso, né? Não tenho medo da morte. Hoje eu quero viver para alcançar mais pessoas também, para ter o que eu tenho dentro de mim, que é essa paz interior que a gente sente que é inigualável, né? E assim, eu tenho uma experiência que, né, eu falava tanto mal da Igreja Universal, né?
E eles trabalham tanto com trabalho social, né? Vão em presídios, vão em hospital. E eu tive uma experiência que quando a minha filha estava na UTI, né, que ela nasceu prematura, o próprio pastor, foi lá fazer uma visita para ela. Fez uma oração lá para todos aqueles bebês que estavam na UTI. E ela teve alta, hoje ela tem 17 anos, a Sara. E todos os bebês, detalhe, todos os bebês da UTI tiveram alta. Então, a Universal chega em lugares onde ninguém consegue chegar, através do Espírito Santo. E para você, né, que passa por algum momento, né, semelhante ao que eu passei, né, do vazio, das drogas, da tristeza, eu faço um convite para você, aonde você estiver, do jeito que você estiver, para você vir, vem e vê, porque a gente, né, acredita muito em mídia, em televisão, que falam na rádio, mas só ouve falar. Eu faço esse desafio com você. Venha e veja o que acontece na Igreja Universal. Eu quero agora convidar você para fazer uma oração, para unir a sua fé à nossa fé. E eu quero, nesse momento, orar pela sua casa. Você que está nos permitindo entrar na sua casa através dessa programação, ou você que me acompanha através das redes sociais, seja através do YouTube, você que me acompanha de Umuarama, daqui da cidade de Guarapuava, ou você que está a gravar esse vídeo e vai fazer esse convite, essa oração chegar até um amigo, um familiar que está no hospital ou no presídio, não importa onde você está. Aonde você estiver, Deus está aí com você. Se você está depressivo e pensando em acabar com a sua vida, se você é uma pessoa que não tem mais forças para lutar, essa oração, ela vai te ajudar. É momento de oração. Vamos juntos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em favor de todas as famílias, dessa mãe que chora, dessa mãe que sofre, dessa família que foi partida ao meio, porque enquanto o filho não voltar para casa, enquanto o marido não retornar, enquanto o familiar não receber alta, esse lar não estará completo, meu Pai. Eu não sei o que fez acontecer essa divisão, eu não sei o que causou essa separação, eu não sei o problema que sucedeu, eu não sei o tamanho, a gravidade do mal que está nessa vida, mas o Senhor é um Deus poderoso e libertador. Então liberta agora essa pessoa, cura o que está no hospital, liberta o que está nesse cativeiro, que está aprisionado, quebra essas correntes do mal e faça com que agora haja essa libertação total e completa. Ó Espírito Santo, que a tua luz chegue até essa casa para curar os doentes, para libertar todos aqueles que estão vivendo, meu Pai, essa prisão, esse domínio do mal. Que agora haja um milagre, seja livre, seja abençoado e consagre esse copo com água. No momento que você beber, que você receba saúde e que o milagre aconteça em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Beba desta água e sejam todos abençoados. Que assim seja. A nossa catedral está localizada aqui na cidade de Guarapuava. Você pode participar conosco de uma reunião. Rua Padre Chagas, 3536, no centro da nossa querida cidade de Guarapuava. Ficamos por aqui com a nossa participação. Que Deus ilumine a sua vida e até o nosso próximo programa.